Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala sobre o que vamos fazer hoje à noite. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, Paulo, apóstolo de Jesus, no capítulo 11, a partir do versículo 23, um bloco mais direto, dentro do contexto, tratando do assunto, ele diz assim, a partir do versículo 23, eu mesmo com toda a tecnologia, eu continuo gostando da Bíblia de papel, mas nós temos sempre na tela, para quem está sem Bíblia, mas eu gosto muito da Bíblia de papel, que ajuda a identificar, quando andamos pelas ruas, para onde estamos indo, quem somos. E Paulo escrevendo, então, ele disse assim, porque eu recebi do Senhor, e também vos entreguei. Ele disse, eu recebi do... Quem passou essa informação para Paulo foi? Hein? Dá uma paradinha aí, peraí, só para a gente fazer isso consciente. Paulo está dizendo, agora vamos lá, vamos fazer assim, vamos mastigar. Paulo está falando da Santa Ceia. E ele está falando, a igreja de Corinto é Novo Testamento. Quer dizer, uma mudança em relação à liturgia do Velho Testamento, da prática, agora depois que Jesus morre na cruz. Paulo não estava lá na última ceia, nem nos quadros mais heréticos que foram pintados da última ceia, aparece Paulo. Paulo foi chamado depois que Judas suicidou, depois que o corpo apostólico já tinha escolhido até um outro cara para ficar no lugar de Judas. Paulo foi chamado na estrada de Damasco, era perseguidor, mas teve uma visão tão grande, uma experiência tão fantástica, um chamado apostolar. E ele disse, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Ele está escrevendo uma carta, por isso que ele usa o verbo, dizendo que ele entregou, que ele serviu a igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele disse, gente, eu não estou inventando isso. E não é a Igreja Batista, a Igreja Maranata, a Assembleia de Deus, a Missão, a Presbiteriana, não. Ele disse, eu recebi do Senhor. Então a primeira palavra que eu quero que você guarde é a autorização, a inauguração, a criação desse sacramento. O que é sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. O que é um sacramento? Para nós, é aquilo que de fato foi instituído por Jesus. E na Bíblia nós temos 2 sacramentos instituídos por Jesus. Um que é o sinal da chegada na família dele, que é o batismo. Ele disse, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. O batismo é o sinal da chegada. E a ceia é o sinal da continuidade. Então Paulo disse, eu recebi do Senhor a ordem de celebrar com vocês o partir do pão. Porque Jesus, na noite em que foi traído, já nos últimos momentos, ele reuniu os seus discípulos, ele tomou o pão e o partiu. E ele deu aos seus discípulos, continua o versículo 24, e tendo dado graças, é forte, porque ele estava rasgando o pão, como seria rasgado o corpo dele. Mas ele deu graças. Ele disse, obrigado, Pai. Daqui a pouco eu vou morrer. Numa cruz, rejeitado, cuspido, açoitado. Obrigado. Obrigado pelo privilégio
de sofrer para poder ajudar muita gente a viver. Obrigado por essa oportunidade. Tremendo isso, não? Ele deu graças. Ele deu graças. E deixa eu esclarecer para você. Eles não mataram Jesus de uma forma pessoal, cruel tão somente, mas ele se deixou, se doou. O que eu quero dizer é que Jesus, ele não foi arrastado à força, mas ele foi porque quis. Ele podia ter impedido tudo, porque ele é Deus, o Senhor dos exércitos. Mas ele se deixou. Ele não foi um mártir, mas ele se deixou levar até a cruz para morrer em nosso lugar. E Paulo disse assim, que antes de Jesus morrer, ele dá um pedacinho de pão, dá o pão e o cálice a todos. Uma lembrança. Olha, todas as vezes que vocês comerem do pão, e o texto diz, tendo dado graças, o partiu e diz, esse é o meu corpo, esse é o meu corpo. O pão não vira carne, mas o pão deixa de ser pão. Olha só aqui, confusão que faz na cabeça, né? Porque o pão continua sendo pão, mas não é mais pão, porque ele passa a ter um significado tão grande que o pão se torna pequeno diante do seu significado. Ele não é carne, mas não é pão. Porque quando nós comemos desse pão, nós lembramos da carne de Jesus rasgada na cruz em nosso lugar. Não é a carne, mas não é um mero pão. É um pão consagrado, que passa a tomar o lugar, simbolizar algo tão nobre. O Deus único que amou o mundo e desceu para morrer em nosso lugar. Isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória, em memória. Então, quando vocês, vou deixar uma lembrancinha para vocês, é mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Numa edição revista, atualizada, adaptada à nossa realidade de hoje, onde muitas palavras se tornam tão difíceis de serem entendidas, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, olha, Júlia, tenho aqui a lembrancinha para você. Todas as vezes que você pegar essa lembrancinha, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que eu morri por você, para que você tivesse pleno, total, absoluto perdão dos seus pecados. Alvo mais que a neve, alvo mais, sem neste sangue lavar, mais alvo que a neve. Então você vai lembrar que você está mais alvo do que a neve, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu vou deixar uma lembrancinha com você, Wesley, para você lembrar que você pode chegar na minha presença a hora que você quiser. Eu vou deixar uma lembrancinha com você, Tamires, para você saber que você não morre com a morte, que a morte não te mata, que você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, Ramon, eu vou deixar uma lembrancinha com você. Essa lembrancinha, quando você pegar, todas as vezes, era para ser todo dia, mas na correria não dá para a gente celebrar a ceia todo dia. Seria legal celebrar todo dia, principalmente se a gente celebrasse com consciência.
Mas já é difícil ter consciência uma vez por mês, nessa correria, com tanto Instagram, WhatsApp e compromissos, a memória parar para lembrar disso, né? Mas ele diz, para pelo menos uma vez por mês. Não está isso na Bíblia não, eu estou falando porque a gente pelo menos uma vez por mês tenta parar, para lembrar assim, olha, Sandra, todas as vezes que você comer desse pão, você lembra que você é eterna, que você vai morar não num bairro da periferia, mas ele disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, e lá você tem um lugar, sabe? E aí o texto continua, verso 25, e por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, e ele disse o seguinte, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. A velha aliança, do Velho Testamento, as exigências da lei, elas estão sendo cumpridas em mim, eu estou assumindo toda a sua culpa, é uma nova aliança, agora eu represento você. Segundo João capítulo 2, filhinhos, é para não pecar, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai que nunca perdeu uma causa. É a nova aliança do meu sangue. Eu estou fazendo uma aliança com você. Eu vou lutar por você. E eu não vou lutar só por câncer. Queridos, não! Isso é brincar com a cruz. Jesus não morreu só para pessoas pararem de fumar. É certo que o cigarro faz mal. Jesus não morreu só para pessoas pararem de usar droga. É certo que droga é uma droga. Jesus não morreu só para que marido não batesse mulher, mulher não batesse marido, não! Há muito mais valor e conquista nesse presente. Jesus não morreu só para formar uma igreja. Não. Ele disse, eu sou o cálice da nova aliança do meu sangue. E ele disse, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E Jesus deu a todos. E olha só, Jesus, na terra, não deixou de ser Deus. Ele estava assumindo as duas naturezas, humana e divina. Na sua natureza divina, ele era onisciente. E para quem ele serviu a primeira ceia? Para um grupo de santos perfeitos. Judas estava lá. E ele sabia que Judas era o traidor, e inclusive ele chegou a mencionar isso. E ele disse, não, Judas, você não vou te dar a ceia, você é um traidor. Queridos, o único que poderia ter um espiritrômetro, você diz, pastor, o que é espiritrômetro? O espiritrômetro é um aparelho que alguns inventaram para avaliar quem pode e não pode estar na presença de Deus. Você disse, eu nunca vi isso. Talvez você já viu, só não sabia o nome. Mas Judas estava lá e ele deu a ceia a Judas. Pedro estava lá. E Jesus sabia que Pedro ia negá-lo ou não? Claro que sabia. Ele disse, Pedro, eu não vou te dar a ceia não, porque daqui a pouco você vai me negar. Mas ele deu a ceia a Pedro. Queridos, Tomé estava lá e Tomé duvidou depois da ressurreição. Mas Tomé tomou a ceia. 8 dos discípulos não compareceram aos pés da cruz, ou melhor, 11. Porque Pedro, além de negar, também não estava aos pés da cruz. Tomé, além de duvidar, não estava aos pés da cruz. Só tinha um aos pés da cruz, no momento mais difícil da história de Jesus. João, o discípulo amado. Só tinha João. Jesus ali padecendo, ele olha, no meio da turba,
se alegrando com a sua morte, ele vê apenas um amigo, fiel até o fim. Um. Mas ele havia dado a ceia para os 12. Ele havia dado a ceia para os 12. Ah, nós gostamos da história dos leprosos. Leprosos, só voltaram eram 10. Mas também o que vai se esperar de leprosos? Agora, eu não estou falando de 10 leprosos. Eu estou falando de 12 homens que andaram 3 anos com Jesus. Amigos íntimos. E desses 12, que são mais do que 10, apenas um estava no momento final diante da cruz. E ele olha para João e diz: João, cuida da minha mãe. E diz: mãe, cuida do João. Mas mesmo sabendo disso, ele deu a ceia a todos. Ele deu a todos. Eu tenho o direito de considerar, não apenas por uma questão particular, mental, mas pela realidade que eu vi, que faz um mal tremendo, no meio das nossas lutas, afastarmos da ceia do Senhor. E é um ato tirânico proibir alguém, na sua fraqueza, se afastar da ceia do Senhor, não participar da ceia. Jesus não eliminou ninguém. A ceia, então, a primeira palavra que eu disse é que ela foi criada, estabelecida, é um sacramento que Jesus instituiu para a sua igreja. Em segundo lugar, ela é inclusiva, ela é para todos. E eu digo isso porque alguns se omitem de participar da ceia, dizendo: eu não mereço, eu não estou bem essa semana, Queridos, quem não teve problemas essa semana? Quem aqui não pecou essa semana? Seja por palavras, pensamentos ou ações. A ceia, nós não devemos afastar dela por causa do pecado, mas devemos participar dela para sermos fortalecidos e vencer o pecado. Nós tomamos a ceia, não é porque somos bons, mas é para melhorarmos. Em memória de mim. Ele está dizendo: olha, eu vou te dar uma lembrancinha, vou te dar um cálice com suco, e todas as vezes que você tomar esse cálice com suco, pretinho, você vai lembrar que Jesus te ama demais. E se existisse só você no mundo, Ele morria por você. Ele está dizendo isso. Eu vou deixar uma lembrancinha com você, pretinho. Sabe, lá na missão, na correria, eles não fazem isso todos os dias. Mas uma vez por mês, eles vão te dar uma lembrancinha lá, que é uma lembrancinha que eu mandei. Não foi a missão que fez, não. Assim, ela apenas arrumou. Mas ele está dizendo: eu mandei a missão dar uma lembrancinha para você, Aline. Para você lembrar, Aline. Olha, aqui é o meu sangue que está representado, simbolizado, mas é o meu sangue. Não podemos enfraquecer para onde o símbolo aponta. É o meu sangue que é dado por amor de todos vós. É inclusiva. Então eu queria dizer para você que a ceia não é nossa, todos são convidados a cear, todos. Se você não quiser, é um problema seu. Mas eu queria continuar insistindo. Hoje de manhã, alguém chegou perto de mim e disse: pastor, eu amo Jesus já há muito tempo. E hoje foi o primeiro dia na história da minha vida. Já um rapaz
com 20 e poucos anos, e ele disse: foi o primeiro dia que eu tomei a ceia do Senhor. Mas ele me disse com um brilho nos olhos tão grande, e ele me disse com uma alegria tão efusiva, ele disse: eu participei com consciência, e pela primeira vez eu tomei o pão e o cálice. Então eu quero dizer, se você ama um tiquinho Jesus Cristo, você ama um pouquinho, pegue o pão e pegue o cálice. Agora, é em memória. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, fazendo isso em memória de mim. Ele continua no texto, versículo 26, anunciais a minha morte também, até que eu venha. Por isso, ele continua no texto: aquele que comer do pão e beber do cálice, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que eu acho mais indigno? No tomar o cálice e comer do pão, é fazer isso de uma forma mecânica. Eu acho mais blasfemo, mais hipócrita, mais nojento, é fazer isso com religiosismo, e não com gosto. Com gosto. Você sabe o que é fazer com gosto? A pessoa te dá um doce, e aí você come aquele doce com gosto. Você sabe quando você vai a uma festa e uma pessoa te dá um doce, mas você não gosta do doce, você come por educação? Quando você faz por educação, não tem gosto. Agora, quando você faz com gosto, tem gosto. Então, ele diz: se não há essa consciência, que valor tem? Se você ama um tiquinho de Jesus, a Jesus, coma do pão e beba do cálice. Mas fazendo isso assim, em memória, quer dizer assim: eu vou subir lá no Calvário. Quando eu digo assim: olha, eu vou dar um presentinho para você, eu vou dizer: Márcia, estou te dando uma lembrancinha, e Márcia, você, se eu partir, você guarda essa lembrança, e todas as vezes que você olhar, você vai lembrar de mim. Aí eu dou alguma coisa a Márcia, talvez uma flor, não sei, eu dou alguma coisa a Márcia e digo: olha, Márcia, para você lembrar que eu fui pastor, caminhei com você, e aí eu dou uma lembrança a Márcia, né? E todas as vezes que a Márcia olhar aquela lembrança, ela vai viajar no tempo, ela vai viajar na geografia, na distância. Jesus está dizendo isso: viaja agora, até o Calvário, e olhe no alto do monte aquela cruz, e veja o Deus de toda a glória. Não é um pai, uma mãe, não um anjo, não um profeta, não um pastor, não um apóstolo, não uma pessoa boa, não foi Gandhi, não foi Buda, não foi Maomé. Olhe para a cruz. Não há na história. Quem já leu um pouquinho aqui sabe disso. Quem é analfabeto no sentido da leitura não tem nem direito de protestar. Agora, quem já leu um pouquinho, me responda. Você já viu na história alguém que tenha ido na cruz por nos amar? Me mostre. E eu nunca mais anuncio Jesus Cristo. Não há ninguém. Passaram pela história homens e mulheres boas. Madre Teresa de Calcutá é excelente, mas ela não morreu na cruz e não derramou sangue para perdoar os nossos pecados. Lindo o trabalho dela.
como lindo trabalho, filosofias e pensamentos de tantos homens. Mas só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo, como disse Marx, ele dá a verdadeira independência. Só Jesus Cristo dá vida eterna. Ele disse, então você faça isso em memória, vai até o Calvário, olha para aquele corpo ensanguentado, cuspido, humilhado, rejeitado, escarnecido, olhe para a cruz, ele dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vai até o Calvário nessa hora, tão rápido, mas dá para ouvir uma frase do Calvário, uma das frases mais abrangentes. Faça isso em memória, quando você pegar o pão, escute o pão te dizendo, você diz, pastor, eu não fumei nada, eu não bebi nada ainda, será que nesse pão vai me deixar maluco? Vai! Não foi posto nada nele, nem nesse suco de uva, inclusive é suco de uva mesmo, nem é vinho sangue de boi, nem Chateau do Valier, é suco de uva mesmo. Mas quando você pegar o copo, você vai escutar uma frase, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Oh. Todas as vezes que comedes desse pão e bebedes desse cálice, você vai fazer isso em memória do que eu fiz por você lá na cruz. Você vai ver a junção desse pão e desse cálice, você vai ver uma ponte que passa sobre o vale da sombra da morte e te conecta direto nas mansões celestiais, o bairro mais lindo do universo, onde Deus habita e nós habitaremos com Ele para sempre. Então não brinque com isso. Seja edificado ao participar da ceia. A ceia estabelecida por Jesus. A ceia é inclusiva. E em terceiro e último lugar, ele diz assim: pela falta de memória, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Continuando naquele texto de Coríntios, no capítulo 11, Paulo disse: examine-se. Pastor Rogério estava me lembrando da redundância, porque examine o homem, já seria suficiente na língua portuguesa, para dizer que não é para você olhar para a vida do outro, para eu olhar para a vida de ninguém. Eu não estou aqui para examinar a vida de ninguém, queridos. E me permita dizer uma coisa, eu estava conversando com o doutor Mário hoje de manhã, ele é médico, e quando ele examina uma pessoa como médico, ele examina para quê? Responda. Paulo está dizendo: examine você mesmo, a você mesmo. Ninguém está autorizado a examinar a vida do outro. Ninguém tem direito. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Há uma redundância, porque ele sabia da tendência nossa de querer examinar a vida dos outros. E ele disse: examina, mas não é para pisar, para condenar, para afastar. Quando o médico examina, é para tratar. Ele disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim, depois de ter examinado, vai embora. Diga: isso não é para mim.
Diga, eu já morri, já estou no inferno. Não! Ele não está dizendo que é para você examinar e se sentir condenado. Ele está dizendo, examine-se. Perceba que você é falho. E assim, apropie-se do Evangelho, coma do pão e beba do cálice. Não examine-se para aumentar o fardo, mas examine para tratar do fardo. E nós tratamos do fardo quando chegamos aos pés da cruz de Cristo. Não é para examinar e sairmos daqui deprimidos, depressivos. Não, é para examinar e sermos tratados. É uma hora de cura, é uma hora de esperança, é uma hora de renovação, é uma hora de vida. Amém?